Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês sabem, quinta-feira é noite de estreia de chave do Enem e já estamos caminhando para o final do segundo ciclo do primeiro bimestre. Professor, como assim? Para você que chegou agora, para você que já está conosco e esqueceu, nós temos encontros semanais por área. Sempre começamos com linguagens, depois vem matemática, ciência da natureza e fechamos um ciclo com humanas. E hoje, então, é o tempo, a hora, a noite, o dia, amanhã, dependendo se você estiver assistindo depois, de humanas. Com isso, nós fechamos os dois ciclos que tivemos no primeiro bimestre desse ano. E hoje, então, como você já sabe, teremos geografia e história. E aí? Já fizeram as provas? Está tudo bem com vocês por aí? Já passaram pelas provas? Eu sei que tem lugar que tem semana de provas agora, mas eu tenho certeza que o Chave do Enem, além de te ajudar na preparação para o Enem, para os vestibulares, também te ajuda ali no estudo direcionado para você mandar bem também na prova ali na escola, porque é importante também esse ponto, esse processo, não é isso? Lembrando que todo Chave do Enem é baseado no material, nas apostilas da Casa Publicadora, da CPB, aquele material que você usa no seu colégio, na sua escola. Beleza? Então, sem mais demoras, lembrando então que nós vamos ter agora as aulas de humanas e depois das aulas de humanas você não vai embora, porque tem correção da lista de ciências da natureza, química, física e biologia. Fizeram o simulado, mandaram bem no simulado de ciências da natureza? E não se esqueça, hein? Quando acabar a live de hoje, entra no ar o simulado de humanas que corrigimos na semana que vem. E semana que vem começamos já as lives do segundo bimestre. Exatamente, começamos um novo ciclo já com conteúdos ali na transição do segundo bimestre. O tempo passa correndo, hein? Mas o Chave do Enem está aqui para te ajudar a mandar muito bem. Então, sem mais demora, eu vou sair, mas eu volto, porque daqui a pouco tem aula de geografia. Então, rodou vinheta! E aí, galera, voltei, mas agora como professor Tiago de Geografia. Muito bem, o que nós vamos ter para hoje? Vem comigo, olha o que nós temos para hoje. Módulo 2 da apostila Cartografia. Professor, mas o 3 também é cartografia. Eu sei, mas eu vou focar no módulo 2, naquilo que é essencial de cartografia, aquilo que costuma aparecer nos vestibulares. Lá na sua apostila você tem todo o conteúdo completo. Lá na plataforma nós também temos videoaulas curtas, mas aqui eu trago um resumão daquilo que é mais importante, mais cobrado sobre o conteúdo, que no caso de hoje, módulo 2, cartografia. Então no módulo 2 nós vimos os conceitos gerais de cartografia, vimos um pouquinho da sua história, da sua aplicação, tal qual no primeiro módulo nós vimos a história da geografia. A cartografia ela está intrinsecamente, diretamente ligada à geografia. Afinal de contas, a cartografia tem como objetivo registrar, mapear, né, e criar produtos que mostram o espaço geográfico e tudo aquilo que está no espaço geográfico. Bom, mas para falar de espaço geográfico, nós temos que discutir, inclusive, a forma da Terra, né? Não quero entrar em polêmicas aqui, porque tem gente, né, que voltou ali na Idade Média, mas a Terra tem um formato esférico. E olha, para você que talvez conheça alguém que está lá na Idade Média ainda pensando em Terra plana, 250 anos antes de Cristo. Olha só, hein? Sem nenhuma grande tecnologia, sem nenhuma grande descoberta de GPS, de outros elementos, os gregos já estavam estudando a forma da Terra. Então, disse, né, que Eratóstenes ele organizou uma pesquisa baseada na sombra da luz do Sol projetada no fundo de dois poços, aliás, de um poço e de uma haste, distantes mais ou menos ali 800 quilômetros. Então, uma haste, né, colocada no chão em Alexandria e outra em Siena, a 800 quilômetros, e mediu-se no mesmo horário a sombra do Sol. Se a Terra fosse plana, a sombra deveria ser próxima, bem, né, bem igualzinho ali, descontando um pouco do relevo. Mas, olha só que interessante, né? A sombra, ela teve uma angulação constante e diferente, né? Ao mesmo tempo marcou diferente nos dois pontos. A partir disso, olha só essa imagem, pessoal, usando triângulo.
né? Usando uma conta relativamente simples, eles conseguiram determinar que a superfície da Terra ela é curva e naquela época os caras calcularam o raio da Terra. E você ainda sofrendo com a fórmula de Bhaskara, não sabe nem aplicar. Mas enfim, eles conseguiram determinar a esfericidade da Terra. Claro que com o tempo nós fomos, né, avançando. A Terra não é uma bola perfeita, mesmo porque existem vários movimentos acontecendo. E também nós temos que considerar que a superfície da Terra, ela não é homogênea, né? Existe um negócio chamado rugosidade. A superfície da Terra tem relevo. Outro ponto importante, a gravidade ao redor da Terra também não é homogênea. Existe uma pequena alteração da força da aceleração da gravidade na Terra. Embora na física a gente arredonde lá para 9,8, 10, né, dependendo do professor, dependendo da prova, nas casas decimais nós temos uma variação considerável, sim, da força gravitacional da Terra. Lembrando que a força gravitacional está ligada à massa, e a massa da Terra é o corpo da Terra, né? É a estrutura da Terra. Como nós temos uma composição heterogênea, uma superfície heterogênea, a gravidade também ela é alterada. Só curiosidade, você sabia que na cartografia tem uma área chamada geodésia, que nós conseguimos calcular distâncias, marcação, mapeamento com altíssima precisão a partir dos dados da gravidade da Terra, né? Não só, mas também dos dados da gravidade? Então, a física e a geografia andam juntos, né? E a partir disso, então, ao longo da história, vários teóricos, principalmente físicos, começaram a estudar as forças que atuam no nosso planeta e a deformação que essas forças provocam na forma da Terra. Então, a Terra ela é uma esfera, só que ela é um elipsoide. O que é um elipsoide? É uma circunferência que tem raios diferentes. Aqui na imagem você consegue ver, né, e isso foi determinado por Newton, que o raio da Terra, né, do centro da Terra até a superfície, o raio da Terra, o A, que aparece para você, o Azinho, esse raio chamado equatorial é maior do que o raio polar, que é o B. Então a Terra ela é levemente achatada nos polos e dilatada no Equador. Então, vamos lá? A Terra ela é uma elipse, um elipsoide, tá? É uma esfera achatada nos polos, dilatada no Equador. Outro ponto importante é que, em relação à referência da superfície da Terra, a Terra é um geóide, né? Olha a imagenzinha ali, né? O geóide, toda essa parte que está enrugada da Terra, porque considera a variação da gravidade e, consequentemente, da massa que está ali ocupando aquele relevo, aquele espaço. Então, a Terra ela é um geóide elipsoide. Pegou ali a ideia? Não se esqueça, o raio da Terra não é igual. O raio equatorial é maior do que o raio polar, achatado nos polos, dilatado no Equador. E ao mesmo tempo, a superfície da Terra é rugosa, dando então a característica de ser o planeta, né, o planeta ter uma referência de superfície geoidal. Pegou os dados? Na sua pochilinha está tudo explicado, inclusive lá tem, né, Cassini, tem os outros físicos que tentaram comprovar essa questão da deformação, né? Inclusive, dá uma olhadinha na apostila, porque tem uma disputa, uma treta acadêmica entre Newton e Cassini. Vale a pena você pesquisar um pouco dessa história. Os caras, naquela época, faziam artigos científicos para tentar acabar com a teoria do outro. Disputa sempre existiu, né? Muito bem, então pegou aqui a questão da referência da superfície da Terra. Isso nos traz uma informação importante. A cartografia, ela precisa, então, mapear um objeto tridimensional, a Terra, né, ela é tridimensional, é um planeta, um geóide, né, uma esfera elipsoidal, e esse mapeamento, via de regra, é feito num plano, né? Você deve ter visto um mapa escrito planisfério, tá? Então, olha o grande desafio da cartografia. Pegar um objeto 3D e representar em 2D, mostrando todas as suas características. Mais pra frente a gente vai ver como foi solucionado isso, beleza? Está na aula de hoje. Muito bem, então sabendo da esfericidade da Terra, sabendo da superfície da Terra, nós podemos determinar coordenadas. Qualquer ponto no planeta Terra pode ter uma determinação de um par de coordenadas x e y, né? A latitude e a longitude ali determinada. Onde eu estou aqui, ó, na minha cabeça, se eu colocasse um GPS de alta precisão, marcaria exatamente as minhas duas coordenadas, latitude e longitude. Por que isso é importante, afinal de, né? Por que é importante, afinal de contas, professor? Queridos, tudo na Terra precisa de um posicionamento. Imagine vocês
os veículos autônomos. Imagine vocês a engenharia, a construção de casas, demarcação de terras. Se eu não tivesse uma forma de calcular o posicionamento de qualquer ponto, de qualquer referência na Terra. Os aviões hoje usam isso de uma maneira muito mais efetiva, né? Sempre usamos, mas hoje tem lá um equipamento que mede com precisão. Lá na antiguidade, quando os navegadores saíam para o mar, precisavam calcular as distâncias, usavam astronomia para isso, né? Lembrando que nós usamos também a orientação cartográfica. A mais básica são os pontos cardeais, colaterais, subcolaterais, que começou a ser observado, né, mais facilmente pelos astros. Depois nós usamos a bússola pelo magnetismo da Terra. Afinal de contas, o núcleo gera um campo eletromagnético, então a gente consegue usar equipamentos que leem esse campo eletromagnético, determinam rumos, azimutes. Tá? Mas as coordenadas, então, são essas marcações. Os paralelos são linhas imaginárias que têm origem na linha do Equador, divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Importante isso, hein? Qualquer país que estiver acima do Equador está no hemisfério norte, tá? Setentrional. E ao sul, hemisfério sul ou austral. Beleza? Também pode ser chamado de boreal norte. Outro ponto importante, varia, né? São linhas, são círculos que partem do Equador e vão até o polo. Então varia de 0 grau no Equador a 90 graus em cada polo, 90 graus em cada polo, sendo que para norte a gente costuma colocar a coordenada positiva ou indicando N na frente. Por exemplo, se eu estiver no polo norte, eu vou ter que colocar ali 90 graus norte, ou N na frente, ou mais 90. Isso pode aparecer para uma leitura. Se estiver no polo sul, ou qualquer lugar no sul, vai ter a coordenada, por exemplo, no polo sul, 90 graus. 90 graus, S ou menos 90 graus, ok? Os meridianos são linhas imaginárias que tocam os polos, ou seja, são semicírculos que vão de um polo até outro da Terra. Portanto, dividimos em 180 graus, a partir da linha do meridiano de Greenwich, que foi delimitado ali na Inglaterra, onde tem o observatório de Greenwich, que inclusive tem uma praça, né, de Greenwich, onde passa justamente o meridiano zero. A partir disso, então, a partir de Greenwich, nós medimos 180 graus para leste e 180 graus para oeste. Está aqui a imagem para você não se perder, né? Então, os paralelos também são chamados de latitude. Tem uma definição diferenciada, olha na sua apostilinha, mas aqui eu quero só a parte visual. Então, a latitude é a partir do Equador e são as linhas paralelas que vão do Equador para norte até o Polo Norte, 90 graus, até o Polo Sul, 90 graus. E os meridianos, né, que corresponde à longitude, dá uma olhadinha na apostila, as diferenciações que tem ali para a questão de cálculo, semicírculos 180 graus para leste e para oeste. Uma coisa importante, né, além de você ler, entender, observar esse tipo de imagem, compreender espacialmente, algumas linhas, então, têm nomes específicos. Bom, no meridiano, só meridiano de Greenwich, que é o meridiano onde se origina a medição, né, o cálculo da longitude. O meridiano de Greenwich também é a partir de onde conta o fuso horário, que seria o fuso inicial da Terra, tá? 15 graus para leste, mais 1 hora, 15 graus para oeste, menos 1 hora, ok? Mas, quando se trata dos paralelos da latitude, nós temos algumas linhas imaginárias em algumas posições que têm um nome específico. Por quê? Porque essas linhas delimitam a transição climática. Lá no segundo bimestre a gente vai falar mais sobre isso, tá? A gente vai falar sobre essa questão da influência da latitude no clima da Terra. Mas o importante agora é que você saiba que nós temos alguns círculos que possuem nomes especiais, né? Então, por exemplo, aqui, Polo Norte, né, 90 graus, Polo Sul, 90 graus. 90 Norte, 90 Sul. 66 graus Norte, né, nós temos o Círculo Polar Ártico. 66 graus e meio, mais ou menos, né? Ao sul, nós temos o Círculo Polar Antártico. 23 graus e meio norte, nós temos o Trópico de Câncer. 23 graus e meio sul, Trópico de Capricórnio, que inclusive corta o Brasil, pega ali o sul de São Paulo, o norte do Paraná, um pedacinho do Mato Grosso do Sul, tá? E ao meio da Terra, o paralelo de origem é a linha do Equador, né? Então, lembre-se, observe esse mapa. Aliás, depois volta, tira print da definição de paralelos meridianos, tira print daqui, faz sua esqueminha, use o chave do Enem para estudar, use o chave do Enem para você, né,
mandar muito bem ali nas provas e nos vestibulares. Então, ok, pegou aqui essas linhas. Bimestre que vem eu volto falando um pouquinho da relação dessa latitude, que tem a ver com a curvatura da Terra também, e o clima. Isso é um dos fatores do clima, ok? Muito bem. Outro ponto importante, e agora aqui eu gosto de dedicar tempo e atenção. Claro que nossa aula aqui é de 20, 25 minutos no máximo, então vou tentar ser sintético. Escala cartográfica. Toda vez que eu entro em sala e falo de escala, os alunos, professor, eu já não vou muito bem em geografia, né? Nem muito bem em matemática. Aí junta os dois, o que vai acontecer? Vai acontecer sucesso se você prestar atenção. Olha só, então, lá no comecinho da nossa aula de hoje, eu falei que a cartografia ela tem a função de mapear, de comunicar tudo que existe na Terra. Para isso, nós temos que conhecer, né, a referência da superfície da Terra, as coordenadas, a orientação. O mapa tem que mostrar tudo isso. Só que o mapa, a carta, a planta ou o globo terrestre, que são produtos cartográficos, tem que me dar uma proporção de dimensão, né? Não adianta nada eu ter um desenho ali do mapa da minha cidade se eu não consigo determinar a proporção entre o desenho e a realidade. Como assim, professor? Para ser mais claro, eu tenho que saber eu tenho que ser capaz, eu tenho que ter informação suficiente de calcular distâncias no mapa. Afinal de contas, para isso. Embora hoje nós estejamos totalmente acostumados com o GPS, falando para onde você virá, quantos metros, mas, né, na vida real, muitas vezes você vai precisar calcular. Se você for para as engenharias, for trabalhar na área aeronáutica, mesmo com o avião tendo um GPS muito bom, é necessário saber fazer esse tipo de leitura de coordenadas, de escala, né? Quem for para a área militar, quem for para a área das navegações, enfim, várias áreas vão usar o mapa ainda no papel, tem que ter essa leitura. Tá? Então a escala é o quê? É uma relação matemática entre as dimensões reais do objeto, do mundo, no caso, e o desenho que representa. Tá? Então uma escala vai ser sempre uma relação de dimensão no mapa para a dimensão real. Que aqui eu coloquei a dimensão no mapa, um Dzinho, e a dimensão real, um Dzão. Né? Afinal de contas, o mapa é uma redução da realidade. Então, quando eu olho para uma escala, isso aqui é uma escala numérica. Lembrando que nós representamos escala de forma numérica, onde eu tenho diretamente ali o valor. Naquele mapa, 1 centímetro equivale a tanto na realidade. E eu tenho a escala gráfica, que daqui a pouco eu falo para vocês um pouquinho mais. Então, isso aqui é uma escala cartográfica numérica. Perceba que a escala cartográfica numérica é uma relação de proporção, que você estudou, inclusive, agora no primeiro bimestre em matemática. Só que em matemática eu posso fazer proporção em qualquer unidade. Na cartografia, há uma convenção, ou seja, um acordo, né? Uma regra criada pela Associação Cartográfica Internacional, e sim, existe isso. A escala cartográfica, ela é adimensional, ou seja, pode olhar aqui, essa escala cartográfica numérica não está dizendo qual é a unidade. Mas, ao mesmo tempo, essa convenção diz que ela deve ser em centímetros. Então, isso que você está olhando na tela quer dizer o seguinte: 1 centímetro no mapa, nesse mapa, estará a escala, equivale a 100.000 centímetros no mundo real. Então, a cada 1 centímetro que você marcar nesse mapa, você teria que andar 100.000 centímetros. Ok? Essa é a proporção. Professor, a escala sim, quando aparece assim para mim numérica, sem nada, ela é 100 centímetros, eu posso ir sem medo? Sim. Se não tiver nenhuma indicação, pode ser uma pegadinha, tal. Se tiver nenhuma indicação, só aparece a escala, ela por convenção está em centímetro para centímetro. Pegou a ideia? Outro ponto importante. Cuidado que as questões geralmente pedem para você dar a resposta não em centímetro, mas pedem as respostas lá em quilômetros, em metros. Então, fica atento também quanto às unidades. Bom, então, quando eu tenho uma escala grande e uma escala pequena, tá? A diferença de escalas, você deve ouvir, deve aparecer num texto, uma escala grande, uma escala pequena. Como diferenciar isso? Então, escala grande possui um denominador pequeno. Então, por exemplo, 1 para 100 é uma escala grande. 1 para 1 milhão é uma escala pequena. Professor, mas o 100 é menor que 1 milhão. Por que a escala 1 para 100 ela é uma escala grande? Olha só, pega aqui a ideia. Escala grande é quando eu consigo representar um espaço pequeno com mais detalhe. 1 para 100 quer dizer que 1 centímetro vale 1 metro. Vamos pegar 1 para 100 mil, que era anterior? 1 para 100 mil quer dizer que 1 centímetro do mapa vale 1 quilômetro. Olha, um mapa que mostra cada 1 centímetro, 1 metro, ele vai ter uma área menor representada
geralmente é uma planta de uma casa, tá? E vai me dar muito mais detalhes, eu consigo saber a espessura da parede, onde passa um cano. Um mapa 1 para 100 mil, cada 1 centímetro é 1 quilômetro. Eu não consigo ver uma parede. Eu represento uma área maior, só que o detalhamento cai. Pegou então aqui a ideia? Escala grande, escala pequena, tá? Então é inverso ao denominador. Quanto menor o denominador da escala, tá? Aquele depois de 2 pontos, maior a escala. Quanto maior o denominador, menor a escala. Fechou? Muito bem. Olha, não se esqueça que também pode aparecer numa prova para falar sobre escala gráfica. A escala numérica eu já falo para você, ó, nesse mapa 1 vale tanto. Na escala gráfica, a gente usa uma representação gráfica, a gente chama de ticket, tá? Um talão. Então, você já deve ter visto isso nos mapas. Como que eu faço isso, professor? Como que eu leio isso? Então, vou pegar essa de cima aqui, ó. Essa aqui de cima, vamos usar aqui, né, o recurso tecnológico. Quando você olha ali, 0, 1, você tem que pegar uma régua e colocar. Entre esse 0 e 1 deu quantos centímetros? Ah, deu 1 centímetro. Então, eu sei que a cada 1 centímetro vale 1. Então, 1 centímetro no mapa vai valer 1 na distância real. Mas nesse caso, perceba que lá na frente eu tenho unidade. Nesse caso, eu já vi diretamente que 1 centímetro equivale a 1 quilômetro. Professor, tem que ser 1, 2, 3? Não, eu posso pôr 0, 5, 10, 15 e dar 1 centímetro. Então, conforme a escala vai sendo determinada pelo autor do mapa, ele vai ajustando aqui. Qual que é a vantagem de usar esse tipo de escala? Pessoal, isso aqui é muito mais vantajoso quando você tem que imprimir. Por exemplo, um arquiteto tem que imprimir uma planta para levar para uma obra, para deixar ali para um designer, para deixar ali para um auxiliar, para um servente de pedreiro, né, um mestre de obras. Então, quando a gente imprime, pode ter uma distorção. E aquele númerozinho que a gente coloca pode mudar. Se eu imprimo um mapa e coloco uma escala dessa e o mapa distorce, a escala distorce junto, então eu consigo aproveitar. Então é muito mais aproveitável usado, né, em mapas impressos. Na área técnica isso é mais comum, né? Não na área civil. Você quase não deve ter usado um mapa na sua vida só em aula de geografia, né? Pelo menos espero que tenha usado. Importante usar. Beleza? Muito bem, então. Agora vamos para um típico exercício de escala. Eu trouxe só um básico para vocês, depois eu vou, lá nas aulas curtas, eu vou deixar vídeos resolvendo outros tipos de exercícios. Professor, como que pode cair basicamente escala, a parte matemática, que isso que dói meu coração? Olha aqui um exemplo de um exercício. Né? Em um mapa utilizado para estudos geográficos, a escala cartográfica apresentada é de 1 para 250 mil. Opa! 1 para 250 mil quer dizer que cada 1 centímetro do mapa equivale a 250 mil centímetros na realidade, ok? Inclusive, a questão já até trouxe para você ali. Então, alguém pegou uma régua e mediu a distância entre duas cidades. Então, ao medir com uma régua a distância entre duas cidades, no mapa, obviamente, né, que tem essa escala, o estudante encontrou 12 centímetros. Então, ele viu lá que entre a cidade A e B deu 12 centímetros. Com base na escala informada, qual é a distância entre as duas cidades em quilômetros? Eu quero saber a distância real. Vem cá, como que eu faço isso? Perceba que a escala já me dá uma proporção. 1 centímetro na escala equivale a 250 centímetros no mundo real. E eu digo para vocês, olha, 1 vale 250 mil, mas eu com a régua medi 12. E eu quero saber a equivalência disso, a proporção. Então, 1 está para 250 mil e 12 está para a minha incógnita, a distância que eu quero calcular, a real. Gente, regrinha de 3, multiplica cruzado. 1x é x, 12 vezes 250 mil. Fácil, né? Resolve sempre assim. Se for para determinar a distância real, é sempre assim. Calculando, dá 3 milhões de centímetros. Mas perceba, né, que a resposta está em quilômetros. Com certeza, na sua provinha, no seu vestibular, vai ter lá as alternativas e vai ter enganando 3 milhões, 3 mil, né, e colocando quilômetros na frente. Agora, basta você converter para unidade. Eu gosto de fazer o passo a passo. Eu gosto de pegar de centímetros para metros. Eu sei que eu preciso de 100 centímetros para ter 1 metro. Então, se eu estou passando de centímetros para metro, eu vou dividir por 100, que vai me dar 30 mil metros. Agora eu tenho 30 mil metros, eu quero saber em quilômetros. Quilômetros, eu preciso de 1.000 metros para 1 quilômetro. Então, eu preciso dividir por 1.000. Dividido por 1.000, 30 quilômetros. Perceba, dá para resolver
usando proporção, usando regra de 3. Se você quiser usar outras técnicas, existem várias, tantas. Você pode usar uma fórmula, tá? E você pode pegar lá na sua apostila que também tem outras orientações. Eu dei aqui a minha dica mais rápida para você resolver esse tipo de questão. Por quê? Se eu quiser calcular o contrário, ou se a distância real calcular a distância que seria gráfica, é só trocar a variável. Você sempre vai usar a proporção. Mas isso aqui é um exercício base. Inclusive, eu coloquei na lista de exercícios que abre daqui a pouquinho para vocês aqui no Chave do Enem. Beleza? Então, escala cartográfica, mito derrubado. Vamos então para a última parte aqui da nossa aula, projeções cartográficas. Como eu disse, a cartografia precisa representar uma superfície tridimensional em uma superfície plana, bidimensional. Então, a projeção cartográfica é uma técnica, ou na verdade é um conjunto de técnicas que usam traçados sistemáticos da linha na superfície plana. Ah, professor, o que é isso? Lembra das coordenadas? Lembra? Eu pego aquelas coordenadas e projeto num plano. E para isso, então, foram criadas técnicas. Na sua apostila traz uma série de projeções cartográficas. Para minha aula, eu trouxe as três básicas. As três básicas. Vamos lá para a primeira básica. Cilíndrica é a mais usada no mapa mundi que a gente costuma encontrar, né, para colar na parede, na escola, aquele que você vê, as coordenadas, né, estão retinhas, e é isso que você tem que olhar. No mapa de projeção cilíndrica, então, é como se eu projetasse um cilindro ao redor de um globo terrestre, ao redor da Terra, desenharia tudo que eu enxergo ali e abro. Quando isso acontece, olha a imagem. Eu vou ter os meridianos e os paralelos se cruzando num ângulo constante de 90 graus. Fica uma quadrícula perfeita. Pode ser mais distante ou menos distante, mas o ângulo não se altera. Tá? Lembrando que mesmo com técnicas, né, de projeções cartográficas, existem distorções. Quanto mais distante do ponto de tangência, mais distorcido é o mapa. Nesse caso aqui, olha, é uma projeção cilíndrica conforme. Né? O cilindro está certinho, alinhado com o eixo da Terra. O ponto que esse cilindro toca a Terra, se você olhar ali, é o Equador. O ponto mais distante da superfície são os polos. Por isso que esse tipo de mapa mundi distorce as regiões mais próximas ao polo. Já viu a Groenlândia no mapa mundi, que fica gigante, e ela é bem menor que o Brasil? Então, mesmo com projeção, nós temos distorções. Outra projeção clássica é a projeção cônica. Ela é usada geralmente para regiões da Terra. Tá? Então, nós colocamos um cone, como se fosse um cone projetado sobre o globo terrestre, e aí desenha-se nesse cone e se abre. Nesse caso, os meridianos, eles são radiais, eles convergem para os polos. Né? Se eu colocar no polo norte, olha ali a imagem. Os meridianos estão convergindo para os polos, né? Ou para o polo norte, no caso. E os paralelos são arcos concêntricos, são semicírculos, na mesma distância. Parece um leque. Fique atento nessas formas dos mapas, isso cai muito no vestibular. Tá? Ele coloca lá um mapa e fala qual é essa projeção. Tá? E a plana ou azimutal. Eu coloco um plano sobre o globo terrestre e desenho aquilo, né? Represento aquilo que tem interesse. Ela é trabalhada para ser, né, regional. Mas sabe onde você encontra uma dela usando o mundo inteiro e bem distorcido? Bandeira da ONU. Pesquisa bandeira da ONU. Você vai ver que ela é um globo, é um mapa mundi azimutal plano, polar. Se você olhar ali, o polo norte da Terra está bem no centro. Se você vê o polo norte ou o polo sul bem no centro da imagem, a gente chama de projeção plana ou azimutal polar. Se você vê o Brasil, a África, né, esses países que estão mais no Equador, no centro do mapa, vai ser uma projeção polar ou azimutal equatorial. Ou se você vê qualquer outra região da Terra que não esteja no Equador, não apareça o Equador no centro, o polo vai ser chamado de oblíqua. Bom, essas aqui são as básicas. Mas ainda tem uma pequena complicação. Nós temos dois autores, dois cartógrafos, um lá do século XVI, Mercator, e um do século XX, década de 70, Peters. Pessoal, nós podemos ajustar as projeções conforme as necessidades. Isso faz parte da cartografia, afinal de contas, tem que fazer o mapa para uma função. Então, o que acontece? Mercator, lá em 1500 e alguma coisa, período das grandes navegações, ela fez uma projeção cilíndrica, ele fez uma projeção cilíndrica conforme e deixou a Europa bem no centro do mapa, ou seja, o ponto de tangência.
A Europa então ficou numa proporção que seria a ideal. E o restante do mundo aparece distorcido, aparece ampliado. Essa projeção com o tempo foi sendo chamada de eurocêntrica, porque mostra a Europa no centro do mundo. Tá? Há uma discussão sobre usá-la ou não. Perceba que o próprio IBGE, salvo engano, ano passado, mudou a forma de fazer mapa mundi no Brasil, que agora a gente coloca o Brasil no centro. Isso é totalmente possível. Né? Quando eu estudei vários materiais didáticos do mundo, os países já faziam isso. Colocam ali no centro o seu próprio país, porque é área de interesse. O mundo não está assim, igual esse mapa mundi que nós costumamos ver. O mundo está a partir do ponto de referência. Tá? Já na década de 70, Arnold Peters, tá? Ele propôs um mapa que deixava o ponto de tangência no hemisfério norte e distorcia o hemisfério sul da Terra. Olha só o mapa dele. Inclusive, originalmente, ele estava virado de ponta cabeça. Professor, pode virar um mapa de ponta cabeça? Sim, se eu apontar onde é o norte, o mapa não tem direção correta. Convencionalmente, eu deixo o norte para cima. Mas se eu precisar virar o mapa e colocar ali, lembra? Tem aquela setinha, tem a rosa dos ventos. Apontando ele no norte, está tudo certo. Esse mapa é um mapa bem geopolítico. Tentou demonstrar, né, destacar os países pobres, a relação entre norte e sul, chamado de projeção terceiro-mundista. Dá uma olhadinha nisso na apostila de vocês, porque Enem gosta de cobrar essas coisas geopolíticas, tá? E alguns vestibulares também. Bom, queridos alunos, e assim então, nós vimos aquilo que é básico em cartografia. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça que tem simulado depois disso, faça seu teste, reveja a aula quando você quiser e não sai daí, porque depois de mim ainda tem história. Valeu? Nos vemos, até mais! E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri. Vamos para mais uma aula aí da galera do primeiro ano. Vamos lá, vamos começar a estudar um pouquinho. Vamos estudar nesta semana a parte da Grécia Antiga. Olha só que coisa interessante. A Grécia Antiga, ela foi um dos berços que nós temos dentro da questão da política, da democracia, da arquitetura, da filosofia, dos Jogos Olímpicos. Praticamente, gurizada, foi o berço do pensamento ocidental. Praticamente não, quase que totalmente, certo? Vamos estudar um pouquinho sobre ela essa semana, tá? E nós vamos começar pela parte geográfica, né? Onde é que fica essa Grécia que nós estamos falando, tá? Então, ela foi dividida em cidades-estados, principalmente na maioria do tempo, né? Essas cidades-estados elas foram independentes entre elas, né? E elas ficaram localizadas, né, na Península Balcânica, no Mar Egeu, no Mar Mediterrâneo, tá? Aquela região toda ali do que hoje é a Grécia, né? Pega um pouquinho da Macedônia ali por aquela região ali, beleza? Nós temos algumas divisões da história grega, tá? Que principalmente ali na origem dessa sistematização da história, ela foi dividida entre o período pré-homérico, período homérico, período arcaico, clássico e helenístico, tá? Em alguns livros aparece o helenístico, outros livros não aparece a parte helenística, mas eu prefiro usar a parte helenística também, tá? Então, período pré-homérico, período homérico, então quer dizer que Homero foi uma pessoa extremamente importante na história da construção grega, né? Homero foi o responsável por ter escrito a Ilíada e a Odisseia, tá? Então, essas duas primeiras partes têm a ver com os escritos dele e o resgate histórico que ele vai ter com relação ao tempo, né, e à história grega. Vamos lá, então. Período, então, pré-homérico, 2000 anos antes de Cristo, aproximadamente aí 1100 anos antes de Cristo. Nós tivemos as primeiras migrações indo-europeias para aquela região, né? Aqueus, jônios, eólios e dórios, tá? Chegam à região. Nós vamos ter as primeiras cidades importantes ali naquela região ali, que vai ser Micenas e Creta. E também nós vamos ter a formação das primeiras estruturas políticas e sociais daquela região ali, tá? E esse período ele vai até aproximadamente ali o fim das invasões dóricas, tá? Os dórios que
depois vão dar origem aos espartanos, tá? Esse é um ponto extremamente importante. Depois nós vamos ter o período homérico, tá? Que vai de 1100 a 800 anos antes de Cristo, tá? Base das informações dos poemas de Ilíada e da Odisseia de Homero, né? Tá ali o livro, se vocês não leram, leiam, é bem interessante. Uma sociedade organizada em genos, tá? Grandes famílias lideradas por um patriarca, tá? Então esse patriarca ele vai ser o responsável por essa família e aí então os principais genos vão se aglomerar e vão formar as primeiras grandes cidades, né? Economia de subsistência e forte religiosidade. Você sabe que além de tudo aquilo que eu falei lá no início da contribuição da Grécia, nós vamos ter também uma influência muito grande do pensamento religioso da Grécia, né? Nós temos um panteão aí gigantesco de deuses, né? Os deuses romanos da mitologia, quer dizer, deuses romanos não, da mitologia grega, né? Que depois os romanos vão acabar substituindo o nome de alguns deles ali e vão acabar adotando seria praticamente a mesma divindade. Depois nós vamos ter o período arcaico, vai de 800 a 500 anos antes de Cristo. Nós vamos ter uma formação das cidades-estados, as principais cidades-estados, né? Na verdade elas começam a se formar antes, mas vai ser o período ali onde tu vai ter um crescimento maior das duas principais cidades-estados, que vai ser Atenas e Esparta. Nós vamos ter outras cidades importantes também. A transição, então, do poder dos reis para as aristocracias que vão dominar aquela região ali. Nós vamos também ter a criação do alfabeto grego, influenciado pelo fenício, mas que depois vai ser reelaborado, né, através dos gregos e vai dar, digamos assim, uma conotação um pouco mais, digamos assim, organizada desse alfabeto. A expansão marítima, tá? Fundação de colônias, né? O que nós chamamos da Magna Grécia, né, onde tu vai ter aí a expansão do território e a formação de colônias e depois, mais tarde, de cidades, outras cidades, né, e os primeiros movimentos em direção à democracia. Claro que a democracia grega ela vai acontecer principalmente no período clássico, tá? E aí nós vamos ter o período clássico, tá, de 500 anos antes de Cristo a 338 antes de Cristo, né, o apogeu da cultura grega, a filosofia, a arte, a política, né, nós falamos muito de Sócrates, Platão, Aristóteles, eles são no período clássico, mas nós vamos ter outros grandes filósofos, tá, nesse período aí também anterior a eles, os socráticos, os sofistas, né, que rivalizaram aí pela filosofia nesse momento. Fortalecimento então da democracia ateniense, tá, de Péricles. As guerras médicas, a guerra que aconteceu entre a Grécia e a Pérsia, a guerra do Peloponeso, que foi entre Atenas e Esparta, formando dois grandes blocos, né? A Liga do Peloponeso, a Liga do Delos, também conhecido como Confederação Marítima. Então, tu vai ter uma hegemonia dessas duas principais cidades, né? E também nós vamos ter a filosofia aí se espalhando cada vez mais, que depois vai se espalhar ainda mais ainda para o mundo conhecido da época a partir da fundação das Alexandrias lá com Alexandre o Grande no período helenístico, tá? E a decadência então das polis após os conflitos internos, como a Guerra do Peloponeso, né, aonde tu vai ter uma entrada no poder dos macedônicos. E aí tu vai ter o período helenístico, o início com a conquista da Grécia por Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, a fusão da cultura grega com culturas orientais, né? Síria, Pérsia, Egito, e a difusão da cultura helenística por vastos territórios, né? Quando Alexandre ele conquistava, ele fundava uma Alexandria, ali passava a ser centros, né? De troca de ideias, né? Então a filosofia, o pensamento grego, ele vai se espalhar em grande medida aí por esses lugares. E também nós vamos ter o término do domínio com a dominação, né, principalmente a dominação dos romanos para com os gregos, né? A gente sabe que um dos povos que vai acabar influenciando de grande maneira
a Roma, principalmente, vai ser a Grécia, tá? Então, nós vamos ter aí esse processo de dominação, tá? Dos romanos para com os gregos, certo? Bom, vamos para algumas questões específicas, tá? As polis, né? Nós vamos ter ali algumas características específicas, entre elas, né? Por exemplo, Atenas, ela vai ser uma das regiões mais proeminentes no que diz respeito à questão política e filosófica, né? A questão da democracia ateniense, uma questão bem interessante, que hoje a concepção que nós temos de democracia é um pouco diferente da concepção que eles tinham de democracia. Na verdade, a concepção é parecida, mas a amplitude é um pouco diferente, né? Porque democracia significa povo, cracia, poder. Então, o poder na mão do povo. Então, a grande questão é quem era considerado povo naquela época, né? Hoje, por exemplo, se tu for parar para pensar, o povo brasileiro é todo mundo que nasce em território brasileiro ou tem cidadania brasileira, nasceu fora, mas tem sangue brasileiro, né? Ou nasceu na terra ou tem sangue brasileiro. Todos eles são considerados cidadãos, né? Naquela época não era bem assim, né? Então, para te ser cidadão, tu tinha que ser maior de idade, tu tinha que ter pai e mãe atenienses, tu teria que ter nascido em Atenas. Então, isso fazia com que o que nós entendíamos como povo, né, como cidadão, era apenas uma pequena, bem pequena parcela da sociedade, tá? A filosofia, as artes, a questão da oratória, principalmente ligada aos sofistas, que davam muita importância à questão da oratória, e a participação restrita, né? A participação restrita de um pequeno grupo, que era considerado cidadão, né? Então eles iam lá para a Ágora, que era um espaço dentro da polis, e eles ali discutiam sobre as questões da polis, tá? Então, mas isso não era um grupo muito grande que poderia participar, até mesmo porque a cidadania ela era bastante restrita. No caso de Esparta, uma sociedade muito mais, digamos assim, com uma subdivisão muito mais simples do que Atenas, tá? Então eles tinham uma oligarquia militar, que geralmente era dominada pelos os dórios, tá? Então, para que tu pudesse ser considerado um participante da sociedade espartana, tu tinha que ser dório, tá? Tu tinha uma disciplina muito grande, uma disciplina militar muito grande. Então, a criança ela ficava até um determinado tempo com a mãe, depois ela passava por todo um treinamento militar e se desse certo, se ela conseguisse sobreviver, né, porque a sociedade espartana era uma sociedade bastante seletiva, né? Então, tu começava a ter treinamento militar e depois tu passaria praticamente a tua vida inteira dentro do exército, né? Como um militar. E tu vai ter uma hierarquia bastante rígida, como é próprio, né, do exército, né? O exército, até hoje, né, o exército ele é formado por um processo hierárquico muito forte, muito rígido, tá? Então, isso é extremamente importante a gente falar na questão de Esparta, né? Então, tu tinha os espartiatas, né? Tu tinha que eram os que acabavam dominando o processo, tá? Político, né? E tu tem uma diarquia também, né? A Esparta tinha uma diarquia. Um era responsável pelo exército, outro era responsável pela religião. Então era uma sociedade, tinha os zilotas, tu tinha os periecos, então era bem menos dividido que no caso de Atenas, tá? Então, a política e o governo. Então, nós tínhamos, então, formas de governo, uma monarquia, aristocracia, tirania e a democracia em Atenas, tá? Então, tu passa de uma monarquia para uma aristocracia. A aristocracia é o poder de poucos, né? A tirania era o poder geralmente de um, tá? E a democracia, o poder do povo, tá? Bastante restrito, lógico. Dentro da questão da democracia ateniense, o cidadão ateniense, o homem livre, maior de 18 anos, algumas pessoas dizem 18, outros dizem 21, tá? Em instituições como a Eclésia, a Bulé e a Elieia,
tá? Eu tenho um problema muito sério sempre para falar essa palavra. Então, assim, eram assembleias que faziam, às vezes, aí das decisões políticas dentro de Atenas. A democracia, seguindo ainda a democracia de Atenas, a democracia direta, cidadãos votavam diretamente, tá? A questão da isonomia, a igualdade perante a lei, e aí tu tem a exclusão, a igualdade perante a lei daqueles que eram considerados cidadãos, lógico, né? E a exclusão, né, de mulheres, escravos, estrangeiros que não participavam. Um detalhe interessante, em Atenas era permitido tu viver ali sendo um estrangeiro, porém tu não tinha o direito de participação política. E boa parte dos impostos que eram pagos pelos estrangeiros, tá? Então tu poderia viver ali. Atenas era um lugar extremamente importante no que diz respeito à questão do comércio, tá? Então de circulação de gente, de produtos. Então era importante que tu vivesse ali, só que tu não poderia participar da política e tu tinha que pagar um imposto até relativamente pesado. E uma questão importante é que tu nunca seria considerado, então, um cidadão. Contribuições da Grécia ao Ocidente. Eu falei para vocês que a contribuição da Grécia é imensa, tá? Algumas pessoas, alguns pensadores dizem que nós pensamos o que pensamos porque os gregos pensaram assim, tá? Então, a filosofia, né, de Sócrates, Platão e Aristóteles, mas nós temos outros, né, importantes filósofos. A gente geralmente foca nesses três, mas nós temos os estoicos, os epicuristas, né, nós temos também os sofistas, que são extremamente importantes. Dentro da política, nós vamos ter o conceito de democracia e o conceito de cidadania, tá? Que por mais que fosse bastante restrito, é um conceito que ainda nós temos nos tempos atuais, bastante importante para nós. A questão das artes, nós vamos ter o teatro, a escultura, que depois muito vai dar origem ao Renascimento, principalmente no que diz respeito à questão da escultura. Né? Aqueles que gostam de esporte, aí, os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos eram extremamente importantes para a cultura grega, né? Então, tinha algumas vezes que as cidades lá estavam em conflito, eles paravam para fazer os Jogos Olímpicos, e que depois, né, nós vamos ter aí na modernidade, na contemporaneidade, essa retomada desses jogos que eram praticados lá na antiguidade. Dentro da ciência, né, nós vamos ter um avanço muito grande no que diz respeito à matemática, tá? A medicina, com Hipócrates, a questão da astronomia também, extremamente importante, áreas do conhecimento que vão influenciar o nosso pensamento até hoje. Então, quer dizer, a influência que os gregos tiveram na nossa cultura é uma influência extremamente grande, tá? Extremamente grande. É a base do que nós percebemos como mundo, no mundo ocidental, certo? Então, fica a pergunta, né? Será que dentro da perspectiva da democracia, a democracia ateniense, ela tinha diferenças da democracia atual? Essa é uma pergunta que fica, né? As ideias filosóficas ainda influenciam a nossa vida? Será que influencia? Às vezes os alunos me perguntam assim, professor, mas aquilo ali que eles filosofaram, né, ainda continua vigente nos dias atuais? Então, a organização das cidades herdou algo da polis, né? Principalmente, uma origem muito importante da polis é justamente a política, né, que vem do conceito de polis, tá? Então, essas perguntas eu vou deixar aí para vocês pensarem, tá? E eu acho que é muito importante a gente passar por esse processo de reflexão. Um grande abraço aí para vocês, agradeço a atenção de todos, e agora eu peço para que vocês se debrucem aí nas questões, né? Estudem, reflitam, não copia, não procure em outros lugares, tenta fazer, porque é importante para o processo. Valeu? Um grande abraço, ficamos por aqui, é isso aí.
E aí, galera, gostaram das aulas de hoje? Geografia e História, checklist já foi, mas não sai daí porque agora nós temos a correção da lista de exercícios da semana passada, que você sabe que é de natureza, química, física e biologia. Tá preparadinho? Fez o simulado? Mandou bem, já saiu o resultado, hein? Dá uma olhada lá. Não fez o simulado? Não tem problema. Senta aí e acompanhe com a gente aqui, então, quais eram as questões e a resposta já, a correção do simulado. Lembrando que você pode entrar no seu Eclass Prova e rever cada uma das questões. Olha só, e não falta material para você se preparar para Enem, vestibular e a sua prova e na escola também. Estamos aqui para isso. E não se esqueça que nós somos uma rede que oferece ensino do pré até o mestrado. Sim, nós temos faculdades adventistas espalhadas pelo Brasil. Quer conhecer mais uma? Então vem comigo que depois da vinheta, antes da correção, você vai conhecer mais uma faculdade adventista no Brasil. Então fica aí, acompanhe. Rodou a vinheta. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como foi a semana? Conseguiram resolver os exercícios? Hoje, eu, professora Daniele, vou trazer as orientações para a nossa correção, então. Bora, então, para a nossa primeira questão. Então, olha só, é muito importante, durante a resolução, destacar as informações principais. Então, nessa primeira questão, ele está falando do sal de cozinha, de uma mistura com óleo de soja, e ele quer recuperar esse sal, e ele vai falando o que ele vai fazer no decorrer desse exercício, ok? E aí ele fala assim, olha, tem 3 afirmativas e você vai assinalar quais estão corretas. Então, na primeira, ele vai falar da questão da ordem, como que estão organizadas. Então, devido à diferença da densidade, então ele já usa o termo científico. Então quem ficou embaixo, né, o sólido, e depois quem ficou na parte um pouquinho superior à água salina e depois o óleo de soja. Aqui pode gerar uma confusão, mas é muito importante eu prestar atenção a um detalhe, que ele fala da água fria. Se eu tenho uma temperatura muito baixa, a solubilidade ela é mais difícil. Pensa só, quando você vai dissolver o seu achocolatado no leite, quando o leite está gelado não é mais difícil? Então ele segue esse mesmo princípio. E aí quando a gente olha essa questão da diferença de densidade, da decantação do óleo de soja, então nós só temos ali 2 alternativas corretas, que é a 1 e a 3. Bem tranquila essa questão sobre densidade e métodos de separação. A próxima questão, ela já nos traz um gráfico de uma mistura, né? E pede para a gente analisar 2 ligas, a 6337 e a 6040. Então, por que vem essa nomenclatura, né? Então, a quantidade de chumbo e a quantidade de estanho que você tem em cada uma dessas misturas. E aí ele pede para você fazer uma relação. Todas as nossas alternativas falam de mistura eutética e mistura azeotrópica. Então, recordando da nossa aulinha, que foi ao ar semana passada, o que é uma mistura eutética, né? Uma mistura eutética é aquela que a temperatura de ebulição ela vai se comportar como uma mistura. Já a temperatura de fusão vai se comportar como uma substância simples, vai ter uma substância pura, vai ter um ponto bem definido, ok? Então, se nós olharmos ali os 2 retângulos laranja que eu
dei o destaque aqui no gráfico, você pode ver que enquanto o da liga 6337 você tem a parte sólida e líquida bem estável, certo? Constante, e a líquida e gasosa variando. Já na liga 60 e 40, tanto o sólido e líquido quanto o líquido e gasoso, você também está variando. Então, a única alternativa que eu consigo, né, assinalar é a alternativa B, que fala que a liga 63 e 37, devido a esse comportamento gráfico dela, ela é uma mistura eutética. E para finalizar a nossa terceira questão, ela vai falar então sobre métodos também de separação. E olha só, ela já vai dando todas as dicas. Toda vez que eu falar de sulfactantes, né, surfactantes, que é espumante, vai formar espuma, vai formar bolhas. E em seguida, é submetida a uma aeração, quer dizer que eu vou injetar ar, então eu vou ter sempre uma espuma, certo? Então, qual é o método de separação que usa espuma para separar? É a flotação, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham mandado super bem nessas questões, bem tranquilas. Nos vemos na próxima aula de Química. Até mais. Tchau, tchau. Olá, querido amigo, tudo bem? Como foram as questões? Vamos corrigir rapidinho, então? A primeira questão que vocês fizeram lá no simulado, ele é essa questão do trem. O trem, então, ele fala que ele tem o trem que passa pelo ponto 1 e a sua velocidade vai diminuindo no ponto 2 até a máxima chegar a 10 metros por segundo. Então, ele tem um movimento retardado. Aí ele quer saber assim, ó, um detector registra os horários em que o trem passa por cada ponto e o freio de emergência será acionado se o tempo entre as passagens do marcador 1 e o marcador for menor que 15 segundos. Ele quer saber qual é a distância. Então, olha só, aqui, se nós montarmos um gráfico com as velocidades, então a velocidade final e a velocidade inicial, então aqui nós temos o 40 e aqui nós temos o 10, vou colocar aqui um pouquinho menor, nós vamos ter aqui um gráfico. E ele quer saber a distância. Para que eu possa descobrir a distância, aqui o tempo é 15 segundos, basta eu descobrir o quê? A área. Aqui nós temos um trapézio. Base maior é 40, base menor é 10, vezes a altura que é 15, dividido por 2, vamos chegar então ao valor de 375. Então, usando aí, base maior, 40, mais base menor que é 10, a altura que é 15, dividido por 2. Então, a gente consegue descobrir aí a distância entre o ponto 1 e o ponto 2 através da área do gráfico. Acertaram? Deu certo? Então, vamos para a próxima questão. Essa próxima questão, ela é um pouquinho mais elaborada e é uma questão do Enem de 2020. Então, ele diz o seguinte, você foi contratado para sincronizar 4 semáforos, o semáforo A, B e C. E ele diz o seguinte, cada semáforo está a uma distância de 500 metros. Ele fala que uma pessoa, ela acelera a 1 metro por segundo ao quadrado, então vamos aqui circular 1 metro por segundo ao quadrado. E a velocidade é 72 km por hora. Ei, não esqueçam de transformar aqui, ó, já ó, em 20 metros por segundo, porque nós vamos usar tudo em metros por segundo ao quadrado. E ele diz o seguinte, depois de acelerado, ele vai manter a sua velocidade constante. Só que é o seguinte, ele quer que você abra o semáforo a 100 metros antes dele cruzar, para que ele não precise reduzir a velocidade, tenha uma velocidade constante. Então, antes de chegar no semáforo a 100 metros, ele precisa abrir o semáforo para que o carro possa se movimentar. O que é a primeira coisa que nós temos aqui? A aceleração. Sabe o que nós podemos descobrir aqui? O tempo que a pessoa leva só para acelerar. Então, se eu pegar o tempo, dividir a velocidade pela aceleração, o tempo vai dar 20 segundos. Mas em 20 segundos, quantos metros será que ele vai se deslocar? Então, nós vamos usar a equação horária das posições. Velocidade inicial é 0, então vai ficar o quê? A vezes o tempo ao quadrado dividido por 2.
o tempo, 20 segundos, a aceleração, então 20 vezes 20, 400. 400 dividido por 2, aqui vai dar 200 metros. Então, ele percorreu 200 metros. Então, eu vou voltar lá em cima, lá no meu desenho, e é o seguinte, entre um e outro tem 500 metros, tá? Então, a 100 metros antes de chegar, ele tem que abrir. Então, ele tem que abrir aqui, ele tem que abrir aqui, e ele tem que abrir aqui, beleza? Aqui, ele já percorreu 200 metros em 20 segundos. Os outros 200 metros, por que 200 metros, prof? Porque se falta 100 metros para chegar, então ele só tem que percorrer aqui 400 metros. Então, qual é o tempo que ele leva para percorrer 200 metros? Só que é interessante, porque agora a velocidade média, você vai usar a fórmula da velocidade média porque é um movimento uniforme. Então, aqui nós podemos descobrir o tempo. Então, o tempo vai ser os 200 metros dividido, então, pela velocidade que ele está, que é 20. Então, descobrimos, então, que é 10 segundos. Então, ele levou 20 segundos acelerando, mais o 10 deu aqui, ó, 30 segundos. Então, o primeiro semáforo abriu em 30 segundos. Então, a gente já pode aqui a gente já consegue saber, né? Qual é a resposta correta? Porque o único que tem 30 segundos é a letra D. Mas vocês podem também encontrar esses valores. Como, por exemplo, daqui até aqui, ele vai percorrer 500 metros. Se ele percorre 500 metros, os 500 metros dividido, então, pela velocidade, vai dar um tempo de 25 segundos. 25 segundos mais os 30 segundos dá os 55. Se eu pegar os 25 segundos daqui, mais os 20 segundos daqui e mais os 30 segundos daqui, ele vai levar em torno de 80 segundos para abrir o quarto semáforo. Beleza, gente? Acertaram? Coloca aí nos comentários se você acertou, se você entendeu a questão, tá bom? E vamos para a próxima questão? A próxima questão é uma questão de gráfico, tá? Ele quer saber ali a velocidade média. Como que a gente faz para descobrir a velocidade média? Nós precisamos descobrir pela área. Temos a área aqui. Temos um trapézio. Base maior, 24. Base menor, 4. Altura, quanto aqui, ó? 15 dividido por 2. Então, a distância que percorreu aqui, que é igual à área, a distância aqui, nós encontramos o valor de 210 metros. Mas ele quer saber o quê? A velocidade. A velocidade média, então, vai ser os 210, os 210 dividido pelo tempo total, que deu o 15. Então, essa velocidade vai dar 14 metros por segundo. Resposta correta. Deixa eu colocar aqui bem bonitinho o V aqui. Fica bem bonitinho. Então, a velocidade deu 14 metros por segundo, a velocidade média. Resposta correta, letra C. Acertaram? Tudo bem? Então, fiquem preparados para a próxima aula, para as próximas resoluções dos exercícios e espero que vocês acertem. Um beijo e até a próxima aula. Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí e vamos corrigir rapidinho aquelas questões do simulado dessa semana. Se você não assistiu às aulas da semana passada, recomendo que você aqui no YouTube da Educação Adventista Brasil procure as aulas dessa semana e assiste aqueles 20 minutinhos para ver direitinho um resumão que eu fiz sobre os módulos 2 e 3 do livro de vocês. Vamos lá para a primeira questão, então. Aqui na primeira questão, nós temos uma questão que fala sobre o enxofre, né? Então, a gente tem aqui a figura que apresenta o ciclo biogeoquímico do enxofre,
né? Lembra que eu comentei na semana passada que a chuva ácida tinha a ver com o ciclo do enxofre. Por mais que nós não tenhamos estudado direitinho, né? Eu fiz um resuminho falando que a queima dos combustíveis fósseis libera esses gases na atmosfera. E aí o exercício diz que tem emissões naturais para esse enxofre. Mas essa imagem aqui, ela acaba representando o ciclo que é um pouquinho mais complexo, né? E que isso pode causar dano no ambiente. Então, quando você pega e dá uma olhadinha aqui, ó, você vê que tem várias fontes que emitem um enxofre. Bom, eu falei para vocês, e lógico, eu já estava pensando, né, nessa questão aqui na semana passada, que quando você vê gases com enxofre e nitrogênio, é muito provável que o principal impacto ambiental desse seja o quê? Seja o aparecimento da chuva ácida, e por isso que essa aqui é a resposta. Na próxima questão, a gente tem uma questão do Enem 2022 que fala de uma história em que fizeram um estudo clínico randomizado na Indonésia e eles viram que tem uma redução de 77% nos casos de dengue nas áreas que receberam o mosquito Aedes aegypti, infectado com a bactéria Wolbachia, né? Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbachia, iniciativa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz. Essa bactéria induz a redução de carga viral no mosquito e, consequentemente, o número de casos de dengue na área sendo repassada por meio do cruzamento entre os insetos. Como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitam de recursos. Gente, olha isso aqui. Esse finalzinho, ele ajuda você a matar a questão, tá? Você não precisa nem saber de vírus e bactéria aqui. Ele fala aqui, ó, como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células, ou seja, eles vão estar no mesmo lugar, competindo porque eles vão necessitar de recursos comuns. Por isso, a resposta dessa questão é a letra D. Essa estratégia de combate tem a ver com a competição do vírus da bactéria no hospedeiro. Pelo que a gente viu, a bactéria acaba levando vantagem, né? Aqui nessa próxima questão, a gente tem as atividades humanas, como a construção de estradas e ferrovias e a expansão de áreas urbanas e agrícolas contribuem de forma determinante para a redução das áreas de vegetação original. Aí depois continua, particularmente marcante numa área de floresta. Os impactos sofridos pela biota não estão restritos à redução de habitats, mas também à modificação das suas características internas, como diminuição da umidade do ar, aumento dos níveis de luminosidade, temperatura e vento. Esse conjunto de alterações no fragmento é conhecido como efeito de borda, podendo se estender por vários metros em direção do seu interior. As espécies vegetais diretamente prejudicadas por esse efeito são as... Bom, o que vai te ajudar, né? Peraí. O que vai te ajudar aqui a responder essa questão? Volta. Isso. O que vai te ajudar? É justamente essa descrição aqui em que fala que é uma área de floresta, né? Diz aqui, ó, particularmente marcante em áreas de floresta. E essa comunidade clímax é justamente o que é uma floresta, né? A gente falou ali na última aula. E, finalmente, nós temos a última questão, que tem uma série de afirmações a respeito de um lago. E aí, o exercício, ele fala que, com base nessas afirmações, é possível que a gente conclua que esse lago está passando por qual processo? Bom, olha só a chave aqui de novo, né? A gente tem aqui peixes mortos. A gente tem... Ó, já passou, tá me trollando. Tem peixes mortos, a gente tem um número elevado de algas que vai fazer aquela cobertura verde para impedir a chegada da luz. A gente tem esgoto doméstico, a gente tem bolhas de emergindo no fundo do mar, ou seja, bolha de oxigênio, né? O lago, desculpa, bolhas de gás carbônico, vem da respiração desses micro-organismos. O lago é isolado do oceano. Então, a gente tem aqui a tempestade perfeita, ou perfect storm aí, para um processo de eutrofização, tá certo? Espero que vocês tenham ido bem. Qualquer dúvida mais que vocês tiverem, pergunte para o seu professor de biologia, ele vai poder ajudar melhor você, tá bom? Até a próxima!